Olá, hoje a gente vai olhar para a ansiedade de um jeito um pouco diferente. E se, em vez de ser uma inimiga para combater, ela fosse, na verdade, uma forma de comunicação? Uma mensagem que vem de um lugar bem profundo dentro de nós. É essa ideia que a gente vai explorar agora. Bem, tudo começa num momento muito específico. Pensa nele como um alarme silencioso que toca bem antes da crise explodir de vez. Um momento que, na maioria das vezes, passa batido, é ignorado. Sim, existe um momento, um ponto de partida que é quase imperceptível, que acontece bem antes da gente sentir o impacto todo. É bem no comecinho da crise, quando tudo ainda parece estar sob controle, pelo menos por fora. É nesse momento que o corpo tenta nos avisar. É o primeiro sinal, a primeira tentativa, bem sutil, de chamar a atenção para o que está acontecendo por dentro. Só que com o tempo, a gente acaba aprendendo a fazer justamente o contrário. A gente aprende a silenciar essa voz, a desligar esse alarme interno. Vira quase um reflexo. E esse condicionamento se mostra de várias formas, né? Aquela ordem interna de continue, não importa o que, de seja forte, mesmo quando nos sentimos frágeis, de não incomode, para não ser um peso, e, talvez o mais comum de todos, seja funcional, mesmo com a sensação de que algo por dentro está quebrado. Mas o que acontece quando esses primeiros sinais são simplesmente ignorados? A mensagem precisa ficar mais alta, mais insistente, e é exatamente aí que a ansiedade começa a se manifestar de verdade. Então, o ponto crucial aqui não é uma questão de fraqueza. A ansiedade cresce não como um sinal de falha, mas como uma consequência direta de um hábito que muitos de nós desenvolvemos: o hábito de nos abandonarmos. E aqui a gente chega numa mudança de perspectiva muito poderosa. A ansiedade não é a vilã da história. Na verdade, ela é aquela parte de nós que luta desesperadamente para nos trazer de volta para casa, de volta para nós mesmos. Então, se a ansiedade é um chamado de volta, para onde exatamente ela está nos convidando a retornar? Ela nos chama de volta para o corpo, para a gente sentir o que está acontecendo fisicamente. De volta para o nosso próprio limite, aquele que tantas vezes é ultrapassado. Para os sentimentos reais, sem máscaras. Para aquilo que é difícil admitir, sabe? As verdades inconvenientes. E, finalmente, para aquilo que precisa ser solto, que precisa ir embora. Entender isso muda tudo, porque em vez de lutar, a gente pode começar a dialogar. Isso nos leva para uma nova abordagem, para uma nova série de perguntas que podemos nos fazer. Então, da próxima vez que a ansiedade surgir, a proposta é pausar. Antes daquela reação automática de lutar ou fugir, a ideia é se fazer uma pergunta. A primeira pergunta a se fazer é: o que eu estou ignorando? Qual foi aquele primeiro sinal, aquela primeira intuição que foi deixada de lado? A segunda pergunta vai um pouco mais fundo. O que dói aqui dentro? Qual é a verdadeira fonte dessa inquietação toda? E a terceira, onde foi que eu deixei de me ouvir? Em que momento essa conexão com a própria voz foi perdida? E ao fazer essas perguntas, a gente começa a entender a verdadeira identidade por trás da ansiedade. Não é um monstro, é uma parte de nós que só precisa de atenção. No fundo, a ansiedade é só aquela nossa parte mais antiga, mais cansada, mais sensível, a parte que está simplesmente tentando nos lembrar de que a gente ainda existe, de que nossa essência importa. É uma parte que está pedindo cuidados. Talvez cuidados que a gente nunca aprendeu a se dar ou que nunca recebeu de fora. Então, o convite final é simples e começa com um único passo. Escute. Escute não para responder, mas para entender o que essa voz interna está tentando dizer. Respira. Deixa a respiração ancorar o corpo no momento presente, criando espaço para essa escuta. Deixa o ar entrar e sair, sem pressa. E aí, nesse espaço de calma, gentilmente, volte para si. Se reconecte com seu centro, com a sua verdade. A grande lição é esta: o corpo não está nos punindo com ansiedade. Ele está simplesmente pedindo para ser visto, pedindo para ser cuidado. E talvez, só talvez,
ouvir esse pedido seja o verdadeiro começo de tudo. Vamos respirar fundo e mergulhar na ansiedade, só que de um jeito diferente. Não como um problema que precisa de conserto, mas como uma mensagem que precisa ser ouvida. Por um instante, vamos parar e sentir. E se perguntar, será que já paramos para perceber que a nossa ansiedade, na verdade, nunca quis nos assustar, que talvez ela sempre esteve tentando avisar sobre alguma coisa, mas, de alguma forma, a gente não conseguiu ouvir. A ansiedade, sabe, ela não surge do nada gritando. Ela começa bem antes. Primeiro, como um alarme silencioso no corpo. Primeiro é só um sussurro. Depois, um aperto silencioso no peito. E então, uma onda que atravessa o corpo. Tudo isso muito antes da mente sequer entender o que está acontecendo. E mesmo assim, a nossa primeira reação é quase sempre a mesma, né? Tentar calar esses sinais. Fingir que não é nada. Como se a ansiedade fosse um erro. Mas não, ela não é. Porque a ansiedade não é um defeito de fabricação. Ela é a própria mensagem. A mensagem que talvez a gente esteja ignorando. Então, vamos tentar ver isso de outra forma. O que se sente como um erro é, na verdade, uma mensagem. O que parece um inimigo é um alarme emocional. E o que a gente julga ser um defeito, no fundo, é um pedido. Isso mesmo, um pedido. A ansiedade é um pedido do nosso corpo para que a gente olhe para algo que estamos nos esforçando muito para ignorar. Mas de onde vem esse alerta? Por que ele dispara? Vamos entender um pouco das origens das condições que ativam esse alarme interno? Geralmente, ela aparece quando a gente tenta ser forte demais por fora. Sabe, manter a aparência enquanto tudo aqui dentro está desmoronando. A ansiedade avisa quando a mente já está cansada demais, quando o corpo carrega tensões antigas, coisas que nunca foram liberadas, quando a gente fica repetindo padrões que já não fazem mais sentido, quando se tenta agradar todo mundo, menos a si, e quando se vive num ritmo que o nosso corpo simplesmente não aguenta mais. A ansiedade sente antes que a gente consiga admitir para nós mesmos e, no fim, ela grita. Ela grita porque todos os sussurros, todos os pequenos avisos foram ignorados. Então, cada sintoma que a gente tenta controlar não é um problema, é um recado. Vamos aprender a decifrar, a ouvir o que ele realmente está dizendo. A falta de ar, por exemplo, ela não é aleatória. É uma mensagem muito clara dizendo: você está sobrecarregado. Aquele aperto no peito que assusta tanto também tem uma mensagem. E ela é bem direta. Algo aqui dentro está pedindo para você parar. E os pensamentos acelerados, aquele caos na mente, eles são um sinal. Existe algo que você não quer sentir, uma emoção que está aí batendo na porta. E aquele medo, aquele que parece vir do nada, sem motivo nenhum, ele também está falando, está dizendo: tem uma dor antiga aqui, pedindo por favor para ser vista. E quando a gente começa a entender isso, tudo muda. A gente pode começar a ver a ansiedade não como uma inimiga, mas sim como uma aliada, uma protetora. É uma dinâmica bem simples, na verdade. Quanto mais a gente tenta ignorar, empurrar para debaixo do tapete, mais ela vai tentar chamar atenção. Ela precisa ser ouvida. Ela não age como inimiga, de jeito nenhum. Ela age como um alerta, um sistema de proteção que está tentando desesperadamente nos guiar de volta para o nosso equilíbrio. E a reflexão que fica é essa, bem simples. E se, em vez de lutar tanto contra, a gente só parasse e escutasse? O que será que o nosso corpo está tentando nos dizer?